Desafios da oposição na Câmara Federal é o tema do debate do dia com Maria Lídia Flandoli. E para esse debate, recebemos os deputados federais reeleitos, Ivan Valente, do PSOL, e Paulo Teixeira, do PT. Ambos políticos ideológicos de densa carreira política, com destaque na luta pela defesa de direitos humanos. Muito obrigada por estarem conosco. E eu quero hoje exatamente falar sobre o trabalho da oposição. O trabalho legislativo já começou e eu observo que a mobilização para a composição das lideranças na oposição, aí essa mobilização não está sendo um passeio, digamos. Houve aí a assinatura de uma resolução pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que autoriza partidos a fazerem aí as fusões para blocos de bancada e houve uma rejeição a isso aí. Eu vi um texto seu, Ivan Valente, inclusive, entendendo que essa coisa não está certa, etc. O que eu quero saber é se vocês estão reagindo, porque dormiram no ponto e já estão tentando esvaziar a força de uma possível oposição, ou se de fato Rodrigo Maia cometeu uma arbitrariedade. Bom, em primeiro lugar, nós formamos uma frente de esquerda, lá um bloco, que é o PSB, a Rede, o PSOL e o PT. E esse bloco competiu. E ele tinha 97 votos lá, O PCdoB e o PDT, partidos tradicionais de oposição, foram convidados para o bloco, mas fizeram a opção de votar no Rodrigo Maia. Só que o Rodrigo Maia ajudou a montar um bloco, que era o de apoiadores seus, de partidos que são da situação, partidos apoiadores de Bolsonaro, e com isso ele somou partidos que ainda não tinham registro no TSE como fundidos. Foi o que nós questionamos na nossa questão de ordem. Nós não questionamos a decisão do PDT ou do PCdoB. Mas eles reagiram. Nós achamos que eles deviam estar no nosso bloco, que eles cometeram um grave erro político, porque é hora de demonstrar que tem uma oposição ao Bolsonaro. E esse bloco, eu garanto que será contra a reforma da Previdência, contra a retirada de direitos, contra a reforma trabalhista, contra essa aniquilação do meio ambiente, esse ataque à educação. Para isso você tem que ter pessoas que têm uma clareza de oposição, que é o que nós procuramos fazer. Mas eu observei, Paulo Teixeira, eu vi reação no PCdoB, no PDT também, que essa reação contrária às tais fusões com os partidos que ainda não tinham registro, uma antecipação, inclusive, à decisão do Tribunal Eleitoral, que é uma ingerência na liberdade dos partidos conduzirem a sua própria organização e o direito que eles têm de fazerem as suas composições políticas e as fusões que bem entenderem. Como é que vocês veem esse tipo de crítica? Olha, boa noite, Maria Lídia, Luciana Magalhães, boa noite a todos os telespectadores da TV Gazeta. Nós não questionamos as fusões, elas não podem ser questionadas. Só quem tem autoridade para discutir fusões é o Tribunal Superior Eleitoral. O que nós dissemos é que aquelas fusões não tinham ainda validade para o pleito da Câmara, para obter vagas e obter a liderança da minoria. Portanto, foi só esse o questionamento. E parece-me que ele acolheu o nosso questionamento. Isso nos foi dito segunda-feira, tendo em vista que não houve a fusão legal. Portanto, o Rodrigo Maia não poderia reconhecer algo ainda inexistente, porque seria uma maneira artificial de criar um bloco para ocupar um espaço. Então, foi isso. Essa artificialidade, isso aí foi, esse artifício, digamos, pode ter sido uma armadilha exatamente para contrapor aliados, exatamente para haver uma reação e uma perda de força política nos partidos de oposição, ou seja, ele empunhou Maquiavel e aplicou o divide e impera? Em outras palavras, nós não podemos
nos reger pelo Rodrigo Maia, que é do governo. Mas ele parece que andou regendo lá, Ele né? quer reger, mas não pode. O que nós queremos agora é o reconhecimento dos blocos legalmente já constituídos e nós queremos ampliar o nosso diálogo, porque eu acho que esse diálogo feito PSB, PSB, PSOL, PT e Rede é muito bom. Mas nós não deveríamos nos limitar a esses partidos, nós deveríamos prosseguir um debate, chamar o PCdoB, o PDT. É isso, nós queremos juntos. Mas nós queremos até um esclarecimento, né? O Rodrigo Maia nunca poderia ter feito aquela resolução, porque ele agiu como se fosse o TSE. Então, com essa ação dele, o outro bloco teve 107 votos para a escolha da mesa. Quando chegou no dia seguinte, na segunda-feira, ele revogou a própria resolução dele e o bloco passou a ter 94, ou seja, menos do que o nosso bloco. Isso mostrava que a nossa posição estava absolutamente correta. Mas o bloco que escolheu o cargo na mesa foi aquele que ele articulou. Então eu concordo com o Paulo que, passada essa fase, o que importa, o que passou para fora, é que quem é verdadeiramente oposição, isso está claro para vocês? Tem que se juntar. Mas o PCdoB, o PDT, PPS, vocês estão juntos ou eles ainda estão lá fazendo, pretendendo as fusões? O diálogo seguinte agora, Maria Lídia, é unir a esquerda, esse é o desafio? A oposição, inclusive quando fala o diálogo seguinte, é o desafio? É o desafio e já há conversas nessa direção para ampliação do bloco de oposição. Nós vamos ter oposição forte no Brasil para defender os direitos do povo brasileiro contra os ataques. O que eles vão tentar fazer na Previdência não é uma reforma no sentido de resolver o problema da Previdência. Eles vão tirar direito dos mais pobres. Isso nós não queremos. Nós queremos uma reforma justa, que tire de quem tem mais e proteja quem tem menos. Mas antes de nós entrarmos na reforma, ainda estou assim, olhando, que uma coisa é olhar de fora, outra é vocês que estão lá dentro, por isso mesmo que a gente fala, vem aqui para conversarmos e entendermos melhor, que é a seguinte, no jogo político, a impressão que fica é que a intenção era mesmo essa de desarticular essa união pretendida para uma oposição forte. Porque enquanto vocês estão aí em busca da realização desse desafio que é unir os partidos para um bloco de oposição consistente, já o governo está intensamente trabalhando o projeto da reforma da Previdência, a articulação com parlamentares já está acontecendo a ponto de Rodrigo Maia dizer que já tem os 308 votos. Não, veja, Maria, na verdade, ele acha que os 308 votos estão em construção. Eles mesmos acham que o governo está desarticulado. O governo não está articulado. Mas também. Não é o que estão falando. Até porque ele tem um partido que é o partido do presidente, que é um tiroteio geral, né? E os outros grandes partidos do Centrão, antigamente, são partidos tradicionais que muitos não foram aquinhoados no governo. Então tem muitas contradições. Mas voltando à nossa proposta, o que importa realmente é o seguinte, é que está se reunindo condições para fazer uma oposição programática, democrática, contra o retrocesso civilizacional que representa o governo Bolsonaro e contra a retirada de direitos de todo tipo. Nisso aí, eu acho que o PDT, o PCdoB, eles se enquadram nesse perfil, eles têm um programa semelhante e eles devem vir, a não ser que queiram fazer outro tipo de oposição, né? O PPS eu já diria que é outro perfil político. Por quê? Porque eles sempre tiveram do lado do PSDB muito tempo, então eles não mudaram a sua atuação direta, mas se tiverem dissidentes dispostos a enfrentar as barbaridades do governo Bolsonaro, serão bem-vindos, porque a nossa frente ela é mais ampla do que a frente de esquerda. É uma frente programática para evitar a retirada de direitos e esses retrocessos no meio ambiente, na educação, na saúde e na economia, porque nós não vamos permitir que jogadores de golfe, né, especuladores de mercado que comandam a economia hoje, vão esfolar os trabalhadores
para fazer previdência Mas eu não privada. entendi, o que tem aí contra o jogador de golfe para colocar junto com o especulador? Essas variáveis, eu não estabeleci a relação. Do ministro da Economia. Mas que aí? É isso, é gente do mercado. mercado. Vamos jogar golfe, gente, o que tem? Não, agora, Maria Lídia, me permita... Não, mas ali, sabe, soou esquisito isso. Não soa, Desculpa, é o seguinte, são pessoas que não têm preocupações com os que vão perder na Previdência, que são os de baixo, os pobres, que ganham até um salário mínimo. Quer dizer, você esse é o velho nós e eles? BBC, esse é o velho nós e eles? O BBC, por exemplo, que era no mínimo um salário mínimo, eles estão querendo jogar para R$500, R$700, 65 anos, 67 anos. Eles não têm 308 votos. O Rodrigo Maia teve 326 votos na eleição. Mas se você retirar os votos do PDT, do PCdoB, inclusive de outros setores, eles não conseguem os 308 votos. Eles estão querendo mexer, por exemplo, no benefício de proteção continuada, que aqueles mais idosos e os deficientes recebem. Eles querem desvincular do salário mínimo e querem dar um valor menor. Ao propor idade mínima igual entre homens e mulheres, eles não consideram... Se propuserem. Não, mas porque isso aí ainda é uma especulação, porque o projeto mesmo ainda não está pronto. Se propuserem idade mínima de 65 anos, eles não consideram que no Brasil os mais pobres, em alguns estados, não chegam a 65 anos. E, portanto, 65 anos deveria ser para aqueles que não fazem trabalho pesado, trabalho duro, trabalho debaixo de sol. Ao propor idade igual entre homens e mulheres, como vazou da proposta deles, eles não consideram que nós estamos num país em que as mulheres fazem tripla jornada. Elas trabalham em casa, trabalham fora e criam os filhos, tá certo? Às vezes com 2 empregos. Portanto, nós queremos que qualquer reforma seja feita mexendo com privilégios. Por exemplo, tem 500 bilhões de desonerações do INSS, o Jornal Estado de São Paulo deu essa semana, grande parte é do agronegócio, que é o setor mais lucrativo do Brasil, exportador. Então vamos tirar de quem ganha muito e proteger quem ganha pouco. Por isso nós queremos ampliar a oposição e essa oposição tem que ter mobilização social. Eu quero assim... pontualmente, nós vamos analisar, e não tenho dúvida, e vocês já ficam antecipadamente convidados, quando esse projeto já estiver apresentado e lá em debate na Câmara. Então, eu não quero ficar falando de possíveis tópicos de um projeto que ainda não foi apresentado. Eu quero centrar nessa articulação política para a definição do perfil da oposição. Porque a eleição de 2018 foi aquela eleição polarizada e, de alguma forma, essa polarização continua. Se, por um lado, tem uma massa que elegeu o presidente Bolsonaro e que tem uma imensa expectativa frente à mudança que ele prometeu, que ele faça a tal da mudança que ele prometeu. Por outro lado, aqueles outros milhões que não votaram em Bolsonaro têm outra imensa expectativa em relação ao trabalho de vocês da oposição. Sim. Quer dizer, existe essa divisão no país ainda. Então, o que vocês, eu chamei hoje aqui para nós falarmos do trabalho da oposição e a quantas andam os partidos. Partidos que saíram derrotados da eleição. E isso traz um gosto amargo na boca. Isso tumultua emoções. Isso é alguma coisa que pode, inclusive, dificultar o equilíbrio, a objetividade, a sensatez para essa oposição forte que vocês pretendem organizar e atuar. Então, eu volto nessa questão. Se vocês, de fato, na conversação que estão tendo com os outros partidos, têm sinais consistentes que vão conseguir a união do bloco? Bom, primeiro, Maria, deixa eu tentar esclarecer uma questão. Os que votaram no Bolsonaro, que foram bastante, 57% da população, não quer dizer que sejam a favor de uma reforma como a da Previdência, porque os deputados refletem também essa realidade. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o líder do PSL no Senado, o Major Olímpio, ele é um radical contra a reforma da Previdência, porque ele vem de uma corporação. Eles não querem que a polícia militar. Lá você tem no governo Bolsonaro 7 generais no primeiro escalão. Eles não querem fazer
a reforma da Previdência dos militares, entende? Se você pegar os juízes, é uma corporação que não é simples e eles precisam dialogar com esse setor. Bom, você está passando a ideia que se, por um lado, a oposição pode estar, sim, tendo assim, um trabalho árduo na articulação para a união e para a definição de liderança, etc., do lado de lá, eles também têm com o foco dos próprios projetos, onde não há uma unidade de pensamento e consenso. Maria Lídia, eles mandaram... É um jogo político, vai ser interessante. Veja, eles mandaram agora uma medida provisória para o Congresso Nacional, diminuindo o acesso ao benefício de proteção continuada, né? E, inclusive, diminuindo o acesso, restringindo o acesso à aposentadoria rural. Mandaram agora, já está lá, né? Isso atinge quem é do Nordeste, o interior. Portanto, atinge, inclusive, parlamentares que não estão no nosso bloco e não estarão no bloco se o PDT e o PCdoB virem. Portanto, o fato concreto, na minha opinião, vai gerar muita dificuldade. Evidentemente que requer mobilização na nossa sociedade agora, tá certo? Por quê? Veja, se eles quiserem mexer em privilégios, eu sou favorável. Eu, por exemplo, sou favorável que os militares não se aposentem com 50 e poucos anos, como acontece hoje. Eu sou favorável que entre na reforma previdenciária os militares, os juízes, os promotores, aquela grande área bem remunerada do serviço público, né? As carreiras de Estado. Agora, eu acho que quando eles entraram com uma proposta como essa que já entraram, que vai mexer com a aposentadoria rural, que vai mexer com o benefício de proteção continuada, eles vão ter setores que estão com eles, que vão votar o que disse contra eles. Ivan Valente. Por isso, eu acho que nós, nesse momento, temos que fazer diálogos amplos. Temos que tentar trazer o PCdoB, tentar trazer o PDT, esses são mais fáceis, mas setores de outros partidos que nas questões pontuais. Nas questões pontuais. Nas questões pontuais. Isso aí ficou claro. Agora, vocês acreditam, nós estamos com bem pouco tempo para encerrar, lá o Zé já está mostrando, tem 1 minuto. Vocês acreditam que o governo Bolsonaro vai conseguir aprovar uma reforma da Previdência Social nesse ano, como falou o secretário do Tesouro? Eu acho que essa questão vai depender da reação da sociedade. Na hora que chegar a proposta dentro do concreto e as pessoas verem qual é a perda de direitos real, a reação desses setores que eles dizem que são privilegiados, mas que são muito influentes, e de uma articulação dos deputados que tem uma sensibilidade com a sociedade. Bom, então é um futuro absolutamente incerto. É incerto, porque o Temer só não fez a reforma, ele deixou não só por causa da JBS. Ele não fez porque tinha dificuldades mesmo. Sim, é outro perfil, né? Ele não estava, vamos dizer, com a autoridade institucional prestigiada que o Bolsonaro entrou. Com Agora, Maria Lídia, a minha opinião é a seguinte: uma reforma previdenciária que mexa com direitos dos mais pobres e da classe média, baixa classe média, essa reforma previdenciária terá muita dificuldade de passar. É o que me parece que é a proposta do Guedes. O Guedes quer criar capitalização para favorecer os bancos. Bom, nós vamos acompanhar para e passo, né, o andamento do projeto, o debate e também a articulação política. E já deixei o convite antecipado para que voltem aqui. E aí nós vamos ver como é que as coisas estão caminhando. E agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigada por estarem hoje aqui no Jornal da Gazeta. Obrigada. Obrigado. Uma boa noite. Obrigado. Boa noite. Luciana.